Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mesmo assentado, eu convido os irmãos a curvar a cabeça. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento nessa noite, que o Senhor esteja ungindo as nossas mentes, que a sua palavra chegue ao nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. Coloque um guarda na minha boca, e que o Senhor cresça e eu diminua, no nome de Jesus. Amém. Irmão, pode colocar o slide, por favor? O tema que o Senhor me deu para a ministração do louvor dessa noite é o seguinte: o que te impede de chegar a Jesus? O que tem te impedido a chegar a Cristo? E o que o Senhor falou para mim, o que tem me impedido a chegar até Ele, é o que o pastor falou, a dureza de coração. Quando recebemos uma palavra, endurecemos o nosso coração. O Senhor falou, o que tem me impedido de chegar a Cristo é o orgulho e as brincadeiras. Mas qual brincadeiras? Recebi uma exortação há alguns dias e eu refleti sobre isso. E realmente, eu sou uma pessoa muito orgulhosa e também muito brincalhona. Em que sentido? Um cristão deve ser sério. Um cristão deve ser honesto. Não levar a vida tão a sério. Eu sempre fazia piadinha, fazia uma brincadeira, colocava um apelido para não levar a vida tão a sério. Enfim, irmãos, chegou o tempo em que o Senhor pediu seriedade em nossas vidas, como ministros, como obreiros aprovados do Senhor. O que te impede a chegar? Tiago, capítulo 4, versículo 8. Amém? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós, pecadores, e purificai vossos corações, vós, de duplo ânimo. Estai aflitos, em outra versão senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em pesar, em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Como eu cheguei nesse texto? Chegai-vos a Deus, chegue até o Senhor, e Ele se chegará a vós. Deus é um Deus que sempre está lá, sempre está pronto para nos ouvir, para nos corrigir, para nos abençoar. Purificai os vossos corações, purificai a vossa mente, o seu entendimento, vós de duplo ânimo. Eu achei aqui no comentário, na página 1450, está 4, 8 e 9. Eu achei uma coisa muito interessante. A dor do verdadeiro arrependimento. A irmã White fala assim: estai aflitos e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e vossa alegria em pesar. Aqui eu entendi claramente sobre a minha vida. Converta a sua alegria, suas brincadeiras em seriedade, em coisas sérias. É tempo de se afligir. É tempo de levar as coisas a sério. Continua o comentário.
É correto ser alegre e mesmo jovial. É correto você ser alegre, você ser feliz, porque é o quê? O fruto do Espírito, é um dom, é a alegria. É correto cultivar a alegria do Espírito por meio da santificação da verdade. Então, a sua alegria tem que vir por meio de Cristo, por meio da santificação da verdade. Vírgula. Mas não é correto consentir com piadas e gracejos tolos, com leviandade e frivolidade, que é coisas fúteis, com palavras de crítica e de condenação aos outros. Então, palavras vãs, palavras torpes, nós condescendermos com piadas, com gracejos, com coisas para fazer as pessoas rirem, para chamar a atenção, já não é tempo, a profeta do Senhor diz. Com palavras de crítica e de condenação aos outros. Você é uma pessoa crítica, em tudo que as outras pessoas fazem, você critica. Você aponta o erro de outras pessoas e não o seu. Continua. Aqueles que observam tais pessoas que religião sabem que estão enganados. Eles sabem que as mãos de tais professos cristãos precisam ser purificadas, que os seus corações, que a sua mente precisam ser limpos. Eles precisam experimentar genuíno arrependimento do pecado. Se você é dessa forma como eu, você precisa experimentar o genuíno, o verdadeiro arrependimento do pecado. O que eles têm para lamentar, deveriam lamentar por sua inclinação para o pecado, pelo perigo em que estão de corrupção interna e tentação externa. Então, há corrupção dentro de você. Deviam temer, porque tem um senso tão débil de pecaminosidade do pecado e uma ideia tão pequena do que constitui o pecado. Resumindo, você é louco, você está brincando com fogo e você é débil, você é louco, você está brincando com coisas sérias. Convido os irmãos para abrir no livro de Isaías, capítulo 59. O que te impede de chegar a Jesus? Isaías 59. O subtítulo: A consequência do pecado. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído, tapado, para que se não possa ouvir. Então o Senhor está ali, esperando o seu clamor. Contudo, as vossas iniquidades, os seus pecados conhecidos, o que Deus tem te revelado, tem feito separação entre vós e vosso Deus. E os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Então, os seus pecados, o meu pecado, tem escondido a face de Deus de nós. Olha a continuação. Assim, ele não ouvirá. É simples. Se você está em pecado, Deus não vai te ouvir. Se você conhece o seu pecado e não luta contra ele, Deus não vai te ouvir. Na nota de rodapé, eu anotei aqui, não precisa ler. Ao escolherem pecar, os homens separam-se de Deus, afastam-se do canal da bênção, e o resultado certo é a ruína e a morte. O que nos impede de chegar a Jesus é o nosso pecado. É o meu pecado e é o seu pecado.
quais têm sido os teus pecados? Faça uma reflexão. Veja onde você tem errado o alvo. Pecado nada mais é do que errar o alvo. O Senhor também pediu para mim colocar na ministração Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Que são as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação. Você tem fornicado? Se você é jovem e não é casado, se você der um beijo, Deus considera como fornicação. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Quero fazer um parêntese em feitiçaria. Em 1 Samuel 15, 23, a primeira parte, a parte A, fala o seguinte: pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Você é rebelde? Você é rebelde às suas lideranças, à sua autoridade? Você é rebelde com Deus? E a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Crianças, vocês são teimosas? Adultos, você é teimoso? Deus te fala uma coisa, você faz outra coisa? Sobre teimosia, minha esposa sempre vem falando do pecado que tem na minha vida, que é o apoiar no próprio entendimento. Nada mais é do que você colocar uma coisa na cabeça e seguir. Pessoas te falam, pessoas te exortam e você não muda. E o Senhor me falou, a teimosia é um pecado conhecido como a idolatria. Está escrito na Bíblia, na nossa versão. Convido os irmãos para abrir em João capítulo 11. João capítulo 11. A morte de Lázaro. Lázaro morreu, Jesus está em outra cidade. Ele fala, vamos para a Judéia, para os seus discípulos. Marta e Maria vai conversar com ele. E no versículo 38, mais especificadamente no 39, o Senhor vai nos mostrar como vamos vencer os nossos pecados. Mas a partir do 38, Lázaro trazido à vida. Jesus, pois, novamente, comovido em si mesmo, ele estava muito triste com a morte de Lázaro, ele tinha acabado de chorar, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Então era uma caverna e tinha uma pedra tampando, Lázaro dentro e todos fora. Disse Jesus, tirai a pedra. Jesus falou uma coisa, tirai a pedra. O que isso tem a ver com a nossa vida? Retire o pecado, faça você mesmo. Pegue com as suas mãos e tire o pecado da sua vida. Vá, como a dona Eunice sempre nos ensinou, que tinha uma irmã que orava, pegue a vassoura de fogo, tire o pecado da sua vida. Jesus fala apenas uma coisa, tirai a pedra. E no comentário da serva do Senhor, está escrito o seguinte: a humanidade tem uma parte a desempenhar no plano de Deus. Cristo, nesse contexto que ele falou, tirai a pedra, podia ter ordenado a pedra
que se deslocasse por si mesmo. Ele não foi lá e ele tirou a pedra, ele falou, tirai a pedra. Ele poderia falar, sai daí, que ela sairia na hora. E ela lhe teria obedecido a sua voz. Poderia ter mandado aos anjos que lhe achavam ao lado que fizessem isso. Ele poderia falar, anjos, tire a pedra. Ao seu mando, mãos invisíveis teriam removido a pedra. Ele poderia ter feito algum sinal para alguma coisa tirar a pedra da caverna. Mas ela deveria ser retirada por mãos humanas. O que entendemos? A nossa parte é nós que temos que fazer. Deus sempre faz o impossível. Nós temos que fazer o possível. É uma frase que soa estranha. Assim queria Cristo mostrar com o quê? O mundo espiritual, com a divindade. O que o poder humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Então, o que você pode fazer, o que está ao seu alcance, Deus não vai fazer. É você que tem que fazer. É você que tem que tirar o pecado. É você que tem que largar essa vida de promiscuidade. Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a decisão de abandonar seus pecados e buscar a pureza de coração através de Jesus. Não deixe para pensar nisso depois. É agora. É nesse ponto, é nesse deixar para depois, que milhares têm errado e se perderão para sempre. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade desse texto. Mas há um perigo terrível e não suficientemente compreendido em adiar o atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo permanecer no pecado, pois é isso que acontece quando esse adiamento ocorre. Se o Espírito está ali tentando te convencer, e você sempre deixar para depois, vai chegar uma hora o quê? O pastor abriu o culto. O Senhor mesmo vai enviar a operação do erro e o seu coração vai ser endurecido para as coisas do Senhor. O pecado, por menor que possa parecer, implica risco de perda da vida eterna. Ah, não, é um pecadinho, é uma coisa, é um orgulho, é uma brincadeira. Chega, não dá mais. Devemos colocar diante de Deus tudo o que o Senhor tem nos mostrado nesse tempo. Aquilo que não vencermos acabará por nos vencer e causará a nossa destruição. O primeiro louvor que vamos louvar é uma confissão de fé que vamos falar para o Senhor. Preciso de ti. Senhor, como precisamos do seu perdão. É a única coisa que nos resta nesse momento. A música nem foi programada, nem ia ser essa música, mas o Senhor, pela sua soberania, colocou essa música de perdão, para verdadeiramente pedirmos perdão a Ele. Em nome de Jesus.